Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, dando continuidade aqui no nosso estudo ainda sobre os tecidos, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o tecido cartilaginoso, tá? Quais são as funções, aonde que a gente encontra e os tipos de tecido cartilaginoso. Bom, o tecido cartilaginoso, ele tem uma função principal, que é a função de proteção, de amortecer, né? Porque ele é um tecido que contém uma substância fundamental amorfa, né, que também é chamada de matriz. E como ele não possui vasos sanguíneos ou nervos, a sua nutrição ela vai se dar por difusão a partir do pericôndrio, né? Então, de uma maneira geral, as funções são fornecer sustentação, amortecer impactos, prevenir desgaste, né, entre os ossos, porque ele protege, né, as extremidades dos ossos e auxiliar também no crescimento ósseo. E é por isso que a gente classifica em 3 tipos diferentes aí de cartilagem. O que é chamado de cartilagem hialina, né, que é aquele que vai possuir poucas e finas fibras colágenas. A matriz desse tipo de cartilagem hialina, ele tem uma aparência branca e translúcida. É o tipo mais comum de cartilagem. Sabe quando a gente come, né, um pedaço de galinha, de frango, né, e tem aquela parte branca que envolve a extremidade do osso? É esse tipo de cartilagem hialina que eu estou dizendo, tá bom? Então, ele vai compor articulações, extremidades de ossos longos, das costelas, cavidades nasais e os anéis da traqueia e dos brônquios, tá? O esqueleto do feto também é feito desse tipo de cartilagem. Depois que essa criança nasce, é que vai mudando de tipo, o tipo de osso, né? O tipo de estrutura. Tanto é que você já deve ter escutado falar sobre a moleira da criança, né? Que aqui não é que fica um buraco aberto, é que a estrutura que fica aqui ainda é uma cartilagem que não foi transformada em uma estrutura óssea, porque a cabeça da criança ainda vai crescer. E mais do que isso, né? Imagina que o corpo ele foi feito para que haja um parto normal, então a cavidade na onde a cabeça desse bebê vai passar, né, durante o nascimento é uma cavidade pequena, então vai ter vai apertar a cabeça um pouquinho e o corpo também, então vai precisar ter uma elasticidade muito maior do que a elasticidade que a gente não tem dos ossos, né? Então aqui eu coloquei uma imagem para demonstrar aonde que ele fica. Então, fica aqui, ó, tá vendo na traqueia e nos brônquios. Vai ficar também entre as extremidades dos ossos longos aqui, para promover uma proteção aí contra o desgaste entre os ossos. O que pode acontecer, lógico, que entre a cartilagem e o osso vai existir um líquido, que é chamado de líquido sinovial. Esse líquido não permite que o osso se toque com um outro osso, é onde acaba causando dor. Então, a pessoa, ela, além dela ter a cartilagem, ela tem esse líquido que vai permitir uma melhor movimentação aí dos ossos, tá? Durante a movimentação do corpo. Um outro tipo de cartilagem é chamado de cartilagem elástica e só um minutinho, gente, peraí. Tá tocando um negocinho aqui, peraí. Então, voltando aqui, gente, é porque estava o telefone aqui tocando o tempo todo, atrapalhava. Bom, então, voltando aqui, gente, a cartilagem elástica, deixa eu apresentar. A cartilagem elástica, né, como o próprio nome já diz, ela vai ter mais fibras elásticas do que colágenas, então ela é mais flexível. Então, ela é encontrada na orelha, é bem elástica, né? Então, tem até essa imagem demonstrando aqui que a cartilagem é todo esse pedacinho branco aqui, e essa partezinha aqui já é tecido epitelial, tá? Já tem vasos sanguíneos e tudo mais. Essa estrutura aqui, que é mais molinha da orelha, né? Mais elástica, é toda de cartilagem elástica, tá? E também é encontrada na epiglote, tá aqui a epiglote, né? E na laringe também, tá? Depois eu coloquei uma imagem para comparar os 3 tipos.
Aí o terceiro tipo de cartilagem é chamada de fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa, né? Mas é mais chamada de fibrocartilagem. Ela é rica em camadas, né, em grossas e fortes fibras colágenas, então ela é muito mais resistente e própria para auxiliar no amortecimento de estruturas que recebem fortes e constantes pressões e impacto. Então, aonde que vai ter isso? Nos discos invertebrais, né, aqui na coluna vertebral, e entre os ossos pubianos, né, que é o que a gente conhece aí como bacia. Então, esses discos aqui, eles precisam ser mais resistentes, porque eles vão suportar o peso corporal, eles vão precisar permitir uma movimentação aí da nossa coluna, né, para movimentação do nosso corpo também, tá? E as da bacia também. Aqui eu coloquei a imagem, né, de qual que seria a diferença dos três tipos de cartilagem. Então, perceba que na cartilagem hialina, nós temos os condrócitos em lacunas e a matriz, muito maior a quantidade de matriz do que de células de cartilagem propriamente dito, né? Então, por isso que esse tipo de cartilagem aqui, a gente diz que é uma cartilagem mais molinha, né? A cartilagem fibrosa, que é a cartilagem mais rígida, que é essa que a gente acabou de ver dos discos discos invertebrais, é uma cartilagem que vai ter condrócitos em lacunas. Então, perceba que tem muito mais fibra colágena na matriz. Tá vendo esses risquinhos? Uma quantidade muito maior. E por último, a cartilagem elásticas, que ela vai ter esses condrócitos em maior quantidade do que matriz, né? Então, por isso que ela tem muito mais cartilagem do que a cartilagem hialina aqui. Então, ele vai ser uma cartilagem com maior elasticidade aqui, pela quantidade de condrócitos que a gente vê, não tem tanta elasticidade, tá bom? Bom, então o tecido cartilaginoso é isso, a gente divide nesses três tipos aí de acordo com a função que vai desempenhar. Aí nós temos o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é mais rígido dos tecidos conjuntivos. Ele é formado por uma matriz que é composta de sais inorgânicos, principalmente o fosfato de cálcio, que se depositam ao redor dessas fibras de colágeno. A associação de fosfato de cálcio e colágeno é o que vai conferir rigidez e resistência ao osso. Ah, mas no nosso osso vai ter colágeno? Sim, precisa ter colágeno. Eu não sei se vocês já fizeram uma experiência, existe uma experiência que é feita, você pode tentar fazer na sua casa. Você pegar um osso de galinha cru, tá? Então, na hora que os seus pais, sua mãe, né, desossar aquela galinha, você retirar esse osso e você deixa ele mergulhado no vinagre durante 3 dias. Depois desses 3 dias, você pega esse osso, você vai ver que ele perdeu aí esse sal de fosfato de cálcio, então ele fica mole, ele vai ficar apenas com o colágeno. Ah, como é que eu faço então para retirar o colágeno dele, para deixar ele bem rígido? Pega um outro osso, né, cru de galinha, e você com o fogo vai queimando esse osso. Depois de queimar ele bem, na hora que você bater esse osso, ele vai estilhaçar para todos os lados, porque ele perdeu o colágeno. Então, o nosso osso, ele precisa ter dureza, mas ele também precisa ter elasticidade, senão ele se quebraria muito fácil, né? Seria muito fácil da gente quebrar os ossos. Por isso que tem pessoas que têm maior facilidade de quebrar ossos do que outras, né? Tem gente que nunca quebrou um osso na vida inteira e tem gente que na infância já quebrou várias vezes, né? Então, o tecido ósseo, ele vai ocorrer em todos os vertebrados e ele, com exceção aí dos peixes cartilaginosos, e praticamente todos os ossos vão dar sustentação e proteção. Então, a função principal dos nossos ossos é promover sustentação, em primeiro lugar, proteção principalmente dos órgãos vitais, né? Então, quando você imagina, todos os seus órgãos vitais ficam protegidos por essa caixa rígida, como, por exemplo, a sua cabeça, né? Em que o seu crânio vai proteger o seu sistema nervoso central, a sua coluna vertebral vai proteger a sua medula, as nossas costelas aqui, né?
vai proteger e também aqui os ossos das costas, vão proteger os nossos pulmões e coração. Então, quando a gente pensa em órgãos vitais, a gente já imagina que tem ossos aí que vão proteger esses órgãos vitais. E além dessas duas funções, ele também tem a função de produção de células sanguíneas, tá? Que ele vai produzir, enquanto os outros vão armazenar gorduras, o tecido ósseo, ele tem essa função de o tempo todo ir repondo as células sanguíneas. Então, nós temos 3 tipos de célula no nosso tecido ósseo, que é o que é chamado de osteoblasto, osteócitos e osteoclasto. O osteoblasto são células jovens que possuem prolongamentos citoplasmáticos, eles vão sintetizar a parte orgânica da matriz. E ao seu redor vai favorecer a mineralização dessa matriz, né, para ele ficar mais rígido. Conforme a matriz é produzida, o osteoblasto fica fechado em lacunas e diminui a sua atividade e passa então a ser chamado de osteócitos. Então, uma criança que ainda está em fase de crescimento, né, que os ossos vão precisar crescer, ela vai ter uma quantidade de osteoblasto muito maior do que osteócito. Depois que atinge a vida adulta, vai ter uma quantidade de osteócito muito maior do que osteoblasto, porque já vai paralisar o crescimento, tá? Os osteoclastos são células multinucleadas grandes, especializadas em reabsorver a matriz óssea em certas áreas, permitindo um remodelamento do osso. Em caso de fratura ou de desgaste natural é quando isso daqui acontece. Os osteoclastos auxiliam a reconstruir o osso lesado, consumindo áreas não funcionais para os osteoblastos, sintetizem novas áreas ósseas. Então, é por isso que ele é considerado um tecido vivo, né? Quando ocorre uma ruptura desse osso, ele tem a capacidade de fornecer osteoblastos para um prolongamento e também para a produção de reabsorver essa matriz óssea para que consiga colar esse osso novamente, tá? Para se tornar aí num osso totalmente coladinho lá, retinho. Bom, então isso é em relação ao osso de uma maneira geral. Como eu falei para vocês, os nossos ossos eles têm uma função hematopoietética, né, de produção de células sanguíneas, que é através da medula óssea, que a gente chama de medula óssea vermelha. Ela é composta de um tecido conjuntivo hematopoiético, em que a função é produzir células sanguíneas, como as hemácias, glóbulos brancos e também os fragmentos que a gente chama de plaquetas. Está presente no interior de ossos longos, como o externo, né, que é esse osso que fica aqui, bem na região mediana do nosso peito, e das costelas e vértebras. E tem também a medula óssea amarela, que é conhecida como tutano, vai ter origem na medula óssea vermelha, que com o passar do tempo ela vai acumulando gordura e passa a não produzir mais células sanguíneas. Isso também tem a ver com a idade. Então, uma criança produz células sanguíneas com uma qualidade muito melhor do que um adulto, porque a quantidade de medula óssea vermelha que essa criança tem é muito maior do que a medula óssea amarela. Um adulto vai ter maior quantidade de medula óssea amarela do que a medula óssea vermelha, tá? Então, para finalizar aqui, eu quero fazer um exercício com vocês que está na página 24, que é esse da FUVEST aqui. Ele diz o seguinte: além da sustentação do corpo, quais são as funções dos ossos? Gente, para pensar, um osso ele vai sustentar, para ninguém ficar molengo, tá? Beleza, isso aí é coisinha de maternal lá, né? Uma criancinha já sabe isso. Mas, além disso, ele também vai proporcionar aí outras funções que eu acabei de falar. Produzir célula sanguínea e também a proteção dos nossos órgãos vitais. Então, vamos ver aqui as alternativas. Armazenar cálcio e fósforo e produzir hemácias e leucócitos? Pode ser, vamos ler as outras. Armazenar cálcio e fósforo e produzir glicogênio, não tem nada a ver com glicogênio aqui. Glicogênio é aquele que vai fornecer energia para o corpo, não tem nada a ver aqui, tá? É aquele que foi armazenado, o açúcar ficou circulante no corpo, o fígado vai armazenar em forma de glicogênio para quando houver necessidade utilizar, não tem nada a ver com o osso aqui, tá?
Armazenar glicogênio e produzir... Bom, glicogênio a gente já sabe que não é, nem vou terminar de ler. Armazenar vitaminas? Não, né, gente? Vitamina também não tem nada a ver com os ossos. Então, seria aqui a alternativa A, tá bom? De uma maneira geral aqui, em relação aos ossos, é só você parar para pensar em relação à função desse osso. Se ele tem uma função de produção de células sanguíneas, então ele não vai ter nada a ver com glicogênio, muito menos com vitaminas. Bom, pessoal, eu quero parar esse conteúdo por aqui. Ainda na sexta-feira eu vou dar continuidade, nós vamos falar sobre tecido sanguíneo e a partir da próxima semana a gente vai fazer uma revisão de tudo isso para a P1 de vocês, tá ok? Bom, é isso e até a próxima aula.